Olá, pessoal, boa noite. Está começando o podcast Empreendedores aqui na TVC Pelotas, canal 14 da NET e nossas redes sociais. E hoje a gente está aqui, né, como eu divulguei aí nas redes sociais, com uma pessoa muito especial, né, que vai estar falando aqui sobre cinema. Então, você que está em casa, que gosta, que curte cinema, gosta de filme, gosta de muitas atividades relacionadas a cinema, tem que nos acompanhar, compartilhar com seus amigos, que com certeza vai estar muito bom o programa. Então, está aqui comigo a Sabiá, né? A artista, uma grande artista que participou já do The Voice, de várias coisas, né? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Alegria imensa estar aqui e poder falar um pouquinho de cinema que vai rolar aqui na nossa cidade nos próximos meses. Então, satisfação estar aqui. Isso aí, né? Então, como a gente está contando aqui, né? Esse segundo festival vai ser em Pelotas, né, Sabiá? Então, é uma coisa assim que vai movimentar muito a nossa cidade, né? Exatamente. Nós queria me apresentar, né? Como o Cris já comentou, eu me chamo Sabiá. Eu trabalho com muitos recortes no campo da cultura, mais especificamente no campo da música e no campo da produção cultural. E eu faço parte de uma coletiva de pessoas LGBTs, de pessoas trans, que se chama Ruidosa Alma e que também é uma produtora cultural. E nós estamos aí desde o ano de 2016 trabalhando, né, surgindo na cidade de Pelotas como um ponto de partida para o nosso trabalho e também muito a partir de uma mediação que acontece nos cursos de artes e teatro da Universidade Federal de Pelotas. Então a gente se articula ali enquanto LGBTs com vontade de trabalhar com cultura e criamos essa coletiva que hoje é a produtora que faz então o FIRC, o Ruídos Queer, que é o festival que a gente vem conversar um pouquinho hoje aqui. Que legal, né? E tudo isso é envolvido junto com a faculdade? A gente surge, né? A gente se encontra na faculdade, né? Então a coletiva Ruidosa Alma é formada por mim, é formada pela Ruia Carlo, né? Que é a nossa diretora e idealizadora, em especial do FIRC, o nosso festival, né? E também foi a pessoa que começou a estruturar essa relação da coletiva com o campo audiovisual, né? Também temos a Eduarde e temos a Kuawa Apurinã, né? São 4 pessoas aí que estão nesse núcleo mais central e que estão pensando essas ações, né? Então a gente surge nesse ano de 2000 do cinema, né? Então a gente se encontra no curso de teatro, mas não tem um vínculo direto, assim, né? Além do fato de todo mundo ali tá fazendo parte da universidade, né? Então a gente se encontra no curso de teatro da UFPEL e nas atividades externas a gente começa a desenvolver o nosso trabalho com o cinema, primeiramente registrando as nossas performances, depois transformando elas em filmes, documentários, vídeos experimentais e depois distribuindo, né, para o mundo através dos festivais, que é onde começa a nossa história com os festivais de cinema, né? Então, essa história já vem há 9 anos. Vem há um tempo aí, 9 anos, e ano que vem a gente quer também poder comemorar a altura dessa trajetória, né? Mas eu acho que é muito legal também poder olhar para trás e ver isso, né? Ver como a gente chega nesse lugar hoje de apresentar o nosso Festival Internacional de Cinema, numa segunda edição aqui em Pelotas, que é um ponto que também é muito importante na nossa história, mas em especial na produção de cinema aqui no Sul, né? A gente tem a UFPEL aí como um centro muito importante de produção audiovisual e de formação, né? Então a gente está um pouco nesse processo de poder desenvolver a nossa ação, pensando a seleção de filmes que são do mundo inteiro e que vão rolar nessa exibição agora ali no nosso Cine UFPEL, né? Que legal, olha aí que interessante. E que bom, né, que a faculdade deu esse impulso, né? Porque foi a partir da faculdade. Tem que ver a coisinha de botar, então. Tem que ver o microfone tá ruim, a gente vai dar uma trocadinha aqui, ó. Tá perfeito. Aí, que bom, né, que a partir da faculdade, né, sabe, as coisas se desenvolvem, né, que foi Exatamente. Lá, então, que vocês tiveram esse primeiro encontro, onde conseguiram se juntar e organizar, né, essa equipe para fazer esse grande trabalho, né, porque... Exatamente. Como é que foi? Eu queria que tu contasse para o pessoal que está em casa, como é que foi a primeira edição, né, porque a primeira edição não foi em Pelotas, foi em São Paulo, né? Não foi em São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que é interior de São Paulo, muito obrigada. Obrigada aqui. Que é interior de São Paulo, né? Acho que aqui tá bom, né? Tá bom.
E é uma cidade que também tem o IDH muito desenvolvido, né? A primeira edição surge na cidade de São José dos Campos por ser um dos principais e primeiros lugares onde a gente consegue difundir essa ideia através do trabalho de produção, que é esse trabalho minucioso e muitas vezes não remunerado, né? Que é o lugar que os artistas e empreendedores do campo da cultura se deparam, né? A gente precisa... tem algumas alternativas para trabalhar no campo da cultura, mas algumas delas passam pela elaboração de projetos e buscar recursos em fomentos privados e públicos, enfim, né? E aí no ano de 2024, nós já tínhamos aí um trabalho na produção cultural de mais ou menos 4 ou 5 anos, pensando editais e leis de fomento, como Paulo Gustavo, Aldir Blanc. E aí no ano de 2023, a gente aprova a primeira edição do FIRC e vai executar agora, foi executar agora no ano de 2024, através do edital de audiovisual da Prefeitura de São José dos Campos, que é mediado por uma grande fundação cultural, que é a Cassiano Ricardo. Então a Ruia é a nossa produtora que desenvolve essas oportunidades, né, mapeia lugares onde a gente pode captar recursos para os nossos fomentos, para os nossos projetos, né? E ela então elaborou esse projeto, idealizou esse formato de festival, né, com 4 categorias, 28 filmes, uma perspectiva internacional. E a gente realizou no Cine Santana, né, que é um cine-teatro, né, que é um equipamento cultural que a gente não tem tanto, né, um espaço físico que a gente não tem tanto contato aqui na nossa região, né, que é um espaço que ao mesmo tempo te oferece estrutura para ser teatro e ao mesmo tempo para ser cinema, né? Que legal. Então isso foi muito legal em São José dos Campos, que a gente conseguiu trazer uma cara espetáculo também para esse festival, né, sendo nesse cine. Olha aí, que interessante. E no interior, né? Uma cidade no interior. Interior de São Paulo, assim, né? Que claro, é um interior maior do que os interiores sim, que a gente está sim, acostumado sim. aqui, mas ao mesmo tempo uma cidade interior que também precisa pensar estratégias para difundir essa produção, né? E aí eu acho que o que fica de um grande legado da primeira edição do nosso festival, que contou então com essa exibição de 28 filmes, a gente tinha um objetivo no edital de exibir 28 filmes. E, na verdade, a gente conseguiu exibir 31, porque a gente conseguiu dar umas menções honrosas, conseguir contemplar mais pessoas. Então, em 2 dias de festival, na primeira edição, a gente exibiu filmes que foram, a partir de uma seleção de 220 filmes, a gente selecionou os 30 e tantos, e também de diferentes países, assim, né, de diferentes perspectivas. E isso foi muito legal de perceber, né, esses diferentes caminhos na produção. Então, a gente fez 2 dias de exibição na primeira edição e é mais ou menos o que a gente quer fazer aqui em Pelotas. Também 2 dias, né? 2 dias de festival com 28 filmes selecionados em 4 categorias. Então, as pessoas vão escutar documentários, né, relatos documentais sobre a vida das pessoas, narrativas ficcionais, né, pensando até esses filmes que estão mais próximos do nosso imaginário quando a gente pensa em filme, videoclipes e também vídeos experimentais, que tem muito a ver com a nossa origem aqui em 2015, 2016 na UFPEL, onde a gente trabalhava com as nossas produções, né, e que também era numa estética experimental. Então a gente está nesse momento de como a gente olha para a primeira edição e como que a gente dá um passo além nessa segunda, né? Sim, já tem, né, a experiência também da primeira, já Exato. viu ali o que pode melhorar, ampliar, então é mais fácil, né? Se torna uma... A gente acaba entendendo os caminhos, né, que a gente consegue seguir, né? Então a gente tem aqui uma equipe muito diversa que vai trabalhar também em múltiplas funções, né? Que é um pouco da realidade do artista e dos trabalhadores, né? A gente faz muitas coisas e a gente precisa fazer, então a gente acaba trabalhando conjuntamente num processo de direção, num processo de elaboração dessas sessões, né? Então a gente tem curadores, que na primeira edição nós éramos 3 curadores, eu, Kuawa, Apurinã e Adler Flores, e a gente também contou com o voto da Ruia como idealizadora, né, que também atuou como curadoria nessa primeira edição, então tivemos, na verdade, 4 votantes, e que foram os responsáveis por essa seleção. Nessa edição, a gente abriu as inscrições dia 10 de fevereiro,
E até 15 dias depois, né, ali pelo dia 25, a gente estava aí com mais de 300 inscrições, mais de 30 países participantes, e esses dados estão subindo. Esses dados, a gente, né, teve a oportunidade de conversar com outros veículos ao longo da semana, e aí a gente pôde compartilhar um pouco desse crescimento, e daí tá aqui hoje dizendo assim, gente, continua crescendo esses dados, né? Então a gente bom, né? tá muito feliz, assim, de saber que tá alcançando, e mais do que alcançar também internacionalmente, a gente quer que o nosso projeto chegue nas pessoas que estão aqui em Pelotas, né? Para que as pessoas que estão nos escutando possam ir e assistir essa seleção de filmes que contam um pouco da nossa história enquanto pessoas LGBTs no Brasil e no mundo. Isso que eu ia até te perguntar agora, pedir para te falar. No momento, lá nos 2 dias, vai ter público, o público pode ir, pode acompanhar, vai ter, como é que vai ser, tem venda de ingresso, como é que funciona para aquelas pessoas que não vão participar, mas que gostariam de acompanhar, de assistir. Perfeito. A gente então tá dialogando com o público de 2 maneiras, né? Nesse primeiro momento, a gente está abrindo nossa divulgação para falar com agentes, com quem está fazendo filme e que tem interesse em se inscrever e levar o seu filme para o festival. E em julho, finalzinho de julho, nós teremos então a nossa mostra. A gente está divulgando pelas nossas redes sociais, os nossos canais oficiais são onde a gente, Ruídos Queer e Ruidosa Alma são os lugares no Instagram, principalmente, onde as pessoas encontram essas informações, mas nesse segundo momento, depois da gente selecionar esses filmes, a gente vai fazer essa exibição pública, como a gente fez na primeira edição, mas aqui na nossa cidade, em Pelotas, e aberto ao público, né? A gente tem uma expectativa de que a gente consiga garantir no mínimo de 60 a 100 lugares, né? Essa é a perspectiva por sessão, né? Então a gente vai dividir esses 28 filmes em sessões mais curtas para que as pessoas possam escolher o melhor momento para trabalhar e assistir os seus filmes. Então a gente vai ter 2 dias aí de programação que as pessoas vão poder emitir seu ingresso no Simpla. Como funciona essa emissão? É cadastrar o seu nome e emitir. O ingresso é gratuito, mas isso nos ajuda a levantar um indicador sobre a participação do público no nosso evento. Então a gente está optando pela emissão no Simpla. Então mais pertinho a gente vai divulgar certinho o tutorial. Mas então o pessoal que está acompanhando hoje pode ficar tranquilo que mais adiante vai conseguir acompanhar, né? Porque eu te perguntei exatamente por isso. Porque a população em si gosta muito de função de cinema, de filme. Então, só em falar para eles que eles vão poder acompanhar, vão poder participar, eu tenho certeza que já vão ficar felizes, né? Na expectativa do evento chegar logo. Então... Exatamente. E aí, nesse sentido, nós, enquanto coletivo, a gente surge enquanto um coletivo de teatro e produtora cultural que vai trabalhar produzindo. A gente já trabalhou com produção de residência artística, né? Então, recebendo artistas para processos de formação. A gente já trabalhou com um festival de música, fazendo um festival de intérpretes, né? Onde a gente contemplou 38 intérpretes da cidade de Espumoso. A gente trabalhou também com as nossas mostras, né? E a nossa mostra de cinema, que mostra a produção que a gente fez ao longo dos anos em audiovisual, né? Então, uma mostra com os nossos filmes, que se chama Ruídos Emergentes, e que em 2020 foi premiada no Prêmio da Cultura Pelotense, aqui em Pelotas, também numa proposição da Ruia Carlo. E agora a gente está nesse momento estamos aqui divulgando o FIRC, mas antes do FIRC, do Ruídos Queer, que vai acontecer em julho, a gente tem em abril, mais ou menos, prevista, finalzinho de abril, comecinho de maio, a exibição de uma mostra nacional de cinema. Né? Então a gente tem em julho uma mostra internacional com produções do mundo inteiro e comecinho de maio temos essa mostra nacional que se chama Brasil Profano e que vai reunir 15 filmes e produções nacionais e que também vão ser abertas ao público e que o público que ama cinema e que gosta vai poder assistir gratuitamente. Que legal. E essa parte do nacional vai ser aqui em Pelotas também? Aqui em Pelotas também.
Olha que legal, né, gente? Isso é interessante, porque a nossa cidade se movimentar, né, para esse lado artístico. Porque eu sempre digo, a nossa Pelotas aqui, ela é cultural, mas ela estava faltando um pouco de cultura, né? Não sei se tu concorda comigo, mas no meu ver, eu acho que ela estava meia pobre de culturas, de espetáculos, de coisas, porque teve épocas que tinha bastante coisa, mas agora ultimamente não estava tendo muita coisa, né? Eu acho que como é interessante pensar, né? Por exemplo, nós estamos fazendo o nosso festival, que é esse festival internacional. A primeira e a segunda edição aconteceram com fomento público, né? Então, às vezes, a gente sente essa falta. Nossa, cadê mais manifestação cultural? E às vezes é isso. Às vezes está faltando investimento por parte do Estado, por parte dos municípios, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. Porque o trabalho com cultura, a gente está muito habituado a entender que é um trabalho fácil, que é um trabalho que não precisa ser remunerado muitas vezes, né? Que é o que dificulta a gente estabelecer um mercado para que a gente possa dizer, não, eu sou uma empreendedora cultural, eu trabalho captando recurso, eu trabalho vendendo o meu show, vendendo a minha artesania, né? Então, eu sinto que a gente vive essa falta que tu destaca, eu acho que vem desse lugar também, né? A gente ainda está numa dificuldade de consolidar o nosso setor e dizer assim, nossa, a cultura também pode ser algo que eu queira investir, né? Então, eu tenho pensado muito nisso e as mostras na nossa história vêm um pouco nesse lugar. O que vocês fazem de cultura? Hoje, nós distribuímos filmes, produções internacionais através de mostras e festivais e está sendo desafiador e recompensador também, né? Então, acho que está um pouco nesse lugar essa movimentação, né? Que legal, muito interessante mesmo. Eu vou ver aqui, vamos ver quem é que está aqui nos acompanhando, senão depois eles ficam magoados que eu não falo neles. Zeli Ramires, beijo, querida. Jurema Nunes, Juju. JJ Soares, José Jesuíno, olha aí. Valquíria Moraes, sucesso, Sá, você merece, amamos você. Também Noeli Fonseca, Ivone Preto, olha lá. Sucesso, Sabiá, olha aí, coisa boa, né? Deixa eu ver se tem mais. Olha ali, eu vou mudando. O Birinha que tá aqui, né, compartilhando, tá na técnica ali. Isso aí, vai compartilhando, né? Cadê as minhas meninas, que eu digo, que não estão aí participando ainda? Vocês estão cansadas hoje com calor? Quando gente, E, então, sabe, uma coisa bem importante, assim, bem interessante, que eu achei, principalmente, então, e aqui nesse segundo festival, tá? Aqui na cidade, o governo está ajudando também, ou vocês estão captando recursos só de empresas? Eu acho que isso é um aspecto bem interessante a gente conversar, né? A primeira edição a gente conseguiu o Lei Paulo Gustavo, São José dos Campos. A segunda edição, então a primeira edição foi uma verba municipal de São José, proposta em nome da RUIA, que reside lá. A segunda edição foi uma proposta para a Secretaria de Cultura do Estado, né? Então essa segunda edição nossa tem uma parceria com a SEDAC, que é quem está articulando os recursos da Aldir Blanc a nível estadual. E a gente está muito feliz de estar produzindo um festival com uma parceria com a Secretaria de Cultura, que é quem está mediando esse recurso com a gente. Então, é um pouco renovar as esperanças de que é possível trabalhar com cultura de maneira remunerada e podendo se projetar a longo prazo de alguma maneira, né? Então, a gente recebe um recurso para executar o nosso projeto e a gente tem que, dentro desse recurso, distribuir entre contratação de profissionais, aquisição de materiais, como camisetas, impressos, contratação de designers, contratação de segurança, né, a depender do formato de projeto. Então, contador, então é uma série de profissionais que a gente tem que acionar. Então, a gente recebe o recurso e distribui esse recurso entre diferentes agentes da cultura, né? Então, sim, estamos com o fomento e esses são os fomentos que a gente diz que são os fomentos diretos, né? Então, eu passei no projeto, eu vou receber da Secretaria do Estado ou da Secretaria Municipal. E aí a gente tem os indiretos, que é um campo que a gente também está atuando e que a gente está consolidando essa atuação para esses fomentos que é como LIC, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que são projetos em que você recebe apoio do governo e um aval do Ministério da Cultura, como a Rouanet, né?
para que você capte recursos de empresas que pagam o seu ICMS anual, né? Então, você abate, você como possível patrocinador, né? Abate o recurso do seu imposto investindo em um projeto cultural. Então, se você investe 50, 60 mil reais para que o projeto aconteça, você tem esse valor abatido do seu imposto do ICMS, né? E isso é importante porque esse dinheiro normalmente vai como imposto para o Estado e você investindo em um projeto cultural, você tem a possibilidade de reverter esse investimento que iria diretamente imposto para um projeto cultural que vai reservar um espaço dentro do projeto para sua marca, vai divulgar o seu trabalho. E é uma forma de tentar fomentar o campo da cultura e ao mesmo tempo otimizar esse recurso que é o imposto do ICMS, né? Então, estamos nesses 2 pontos e com um anseio de também seguir produzindo também sobre esse eixo, né, do fomento de nível nacional, como Rouanet. Sim, e é interessante, né? Ó, tem mais um recadinho. Edward, que felicidade! Olha lá, o FIRG, que ia mais, né? Vai ser um sucesso. Gratidão, Pelotas. Olha aí, que legal, né? Que bom. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, olha lá, @ruídos queer. Ruídos Queer. Olha aí, que legal. Isso aí. O pessoal pode ir lá, pode seguir no Insta, né? Porque para poder também, né, crescer a plataforma, né? Exatamente. E para garantir que chegue em outras pessoas, né? A nossa plataforma, ela pensa muito internacionalmente, porque o projeto é internacional, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente age localmente. Sim. Né? Então, a gente quer chegar aqui na galera que está em Espumoso. Na primeira edição, a gente quis chegar na galera que estava em São José dos Campos. Então, a gente agradece aos veículos que estão nos fazendo esse contato e a TVC e a TI por esse diálogo, porque é uma oportunidade que a gente tem de difundir o nosso trabalho e dizer que, olha, estamos nos articulando enquanto pessoas LGBTs, produtoras culturais, e dizer que a gente trabalha com uma temática LGBT, mas não quer dizer que o público que vai assistir precisa ser LGBT. Sim, com certeza. Então é para um público geral, né? As nossas mostras querem contar com diferentes pessoas participando, então a gente, apesar de trabalhar com esse viés, né, a gente quer que isso chegue para todas as pessoas, né? Então estamos um pouco nesse movimento de como é que a gente constrói isso de uma maneira que fique acessível também para todos os públicos, né? Com certeza. E a função da empresa que eu te perguntei foi exatamente para isso, né? Para que o pessoal, as empresas, os empresários que estão acompanhando possam, né, saber, porque muitas vezes eles não sabem que podem captar esse recurso. Claro. Então é importante, por isso que eu te perguntei para te falar, porque às vezes eles, peraí, mas de vez eu pagar um imposto, eu posso ir lá e contribuir com uma coisa, com um cinema, com uma coisa cultural. E reverter isso para minha marca. Sim, e que mal ou bem vai estar na cidade. Né? Porque é uma coisa que vai ser, por exemplo, aqui em Pelotas agora, então mal ou bem o recurso vai ficar na cidade, porque vocês vão fazer material, coisas para divulgação na cidade, mal ou bem. Contratar profissionais locais, né? Então é importante isso. Por isso que eu falei, vai movimentar um pouco mais a cidade. Então isso é importante. Vocês estão de parabéns, porque é uma coisa boa para toda a população. Claro, e a gente acha que esse é o papel da cultura também, né? Que a gente possa produzir e distribuir para grandes públicos e para diferentes públicos o nosso trabalho. Né? Eu queria comentar sobre algumas coisas que eu acho que são muito importantes também, que é a primeira, que nessa edição a gente está com uma parceria que a gente conseguiu consolidar com a Universidade Federal de Pelotas através de um projeto de extensão chamado Transpoéticas, que é coordenado pela professora Eliane Pardo, que é uma das fundadoras do NUGEM, assim, uma grande representante da luta e do ativismo LGBT. Então, ela tem um projeto de extensão que pensa ações para um público LGBT, para um público trans, né? E travesti. Então, tem um recorte bem focado em atender às vulnerabilidades dessa população. Então, há algum tempo, a Eliane já vem sistematizando essas práticas e dentro do FIRC, a gente conseguiu ter esse diálogo com ela e consolidar uma relação com a Universidade Federal através desse contato, né? E isso foi muito importante para a gente, porque nós, enquanto uma instituição independente, né, que trabalha ali muitas vezes com recursos próprios,
porque até chegar o momento da gente aprovar um projeto, a gente investiu muito no nosso trabalho, né? Então, a gente está nesse momento de conseguir estabelecer parcerias com entidades importantes. E para nós é uma honra estar nessa parceria com a UFPEL e com a Transpoéticas, por entender o valor, né, que isso traz para o nosso trabalho. E eu não queria deixar de destacar isso, né? Porque são pessoas que realmente transformam os nossos cenários aqui na região. Então, esse movimento, ele está bem em construção, mas ao mesmo tempo a gente já deu passos importantes. E aí, uma outra coisa que você comentou e que eu acho que é legal, assim, né? De pensar que nós estamos com o nosso projeto aqui aprovado e que a gente pôde hoje estar desenvolvendo a nossa ideia de distribuir cinema, mas a maioria das pessoas podem se inscrever em leis de fomento. Às vezes é difícil entender, nossa, como eu faço, por onde eu começo, né? Mas entender primeiramente que existem editais que abrem periodicamente, né? É o primeiro passo, assim. A gente tem, então, leis municipais aqui em Pelotas, por exemplo, Lei Paulo Gustavo. Lei Paulo Gustavo já aconteceu, na verdade. A gente vai ter agora a lei Aldir Blanc, né, na verdade. Então, quem pode se inscrever na Aldir Blanc? Basicamente, duas pessoas, né, dois grupos, assim, os grupos que são pessoa física, né, em que você comprova a tua atuação como agente cultural e você vai e submete uma proposta para avaliação, se passar, você recebe o recurso, e CNPJ, né, que é quem tem, então, uma formalização enquanto empreendedor cultural e que tem um SINAI na área de cultura, que também pode submeter e, sendo por CNPJ, receber um valor até um pouco maior, né, para poder fazer essa gestão. Então, por que eu falo isso, assim, né? Porque para poder compartilhar de que os meios para que a gente faça também estão aqui, né? E estão na nossa cidade, estão na Secretaria do Estado. Então, quem tem interesse em transformar a sua ideia num projeto e não sabe como fazer, nós, como Ruidosa Almas, podemos encaminhar. Então, como é que a gente faz, né? A gente tem trabalhado recentemente transformar a ideia de artistas em projetos. Ah, que legal. Então, vocês também ajudam os artistas a montar os projetos deles. Exatamente. Que legal. Às vezes o artista chega com uma ideia muito internalizada, né? Uma ideia que para ele é muito nítida, mas que não consegue transferir isso para o papel e colocar num formato para que possa ser apresentado para um fomento. Então, há algum tempo a gente tem trabalhado com esse caminho, né, que é produzir outros artistas, muito a partir dessa mediação, assim, né, desse trabalho conjunto que a gente conseguiu estabelecer com a Ruidosa Alma, né. A Ruia, por exemplo, ela é uma pessoa que consegue dedicar um tempo exclusivo a esse trabalho de desenvolver os artistas e desenvolver as propostas que são só ideias para projetos, né. Então, se você que é artista, tem trajetória no campo cultural, não sabe como propor, não sabe como submeter a sua ideia, existem profissionais que podem mediar esse processo e facilitar, às vezes, uma coisa que parece ser um bicho de 7 cabeças. Exato. E, na realidade, para quem entende, né, quem sabe fazer, é bem mais simples. Exato. Né? E com um profissional que te ajude a orientar, você vai olhar porque é complexa a submissão, de fato, né? Ela é complexa, ela é burocrática, mas a gente, como Ruidosa Alma, tem entendido que uma coisa muito complexa, que é a elaboração de um projeto, é, na verdade, coisas simples, pequenas coisas simples engatilhadas, né? Então, você define primeiro o que é o seu objeto. Depois você define onde ele vai. Então, assim, são etapas muito básicas que no todo fica complexo, mas que existe um caminho que dá para a gente desenvolver esse trabalho, né? Então, a gente está aqui também nesse lugar de dizer que estamos também a serviço de outros artistas. Que legal, interessante. Ó, Festival Internacional de Cinema, Ruídos, olha lá, ó. Equipe do festival acompanhando. Que alegria, TVC Pelotas. Sim, obrigada, que bom, né? Que legal que o pessoal está acompanhando. Martielli, olha lá, botando palminhas. Tem mais alguém, Bira? Luiz Felipe, também botando palminhas. Ó, Marco Aurélio, beijo, amore. Beijo, o nosso cabeleireiro das estrelas. Ai, que chique. Ai, Marco Aurélio, eu quero. Tem mais alguém, Bira? Não? Olha aqui, ele botou parabéns. Que legal. Obrigada, Marco. Te amo, meu bem. Saudades. Ele me abandonou. Olha aqui, me abandonou. Tadinho, ele anda correndo também.
Então, pessoal, a gente vai fazer um rapidinho intervalinho aqui para nós tomar uma aguinha e a gente já retorna, tá?